Na antiguidade, Platão só era humano porque tinha alma. Os revolucionários franceses, porque sentiam. A modernidade traz Descartes, que pensa, logo existe. E a Revolução Industrial dita que só é humano quem pode trabalhar. Mas não vivemos no período dos filósofos gregos, dos romancistas franceses ou na era que inspirou a teoria da luta de classes. Então, o que nos faz humanos hoje? E por que trabalhamos? Olá, leitores! Como vocês estão? Esperamos que bem. Nós somos a RT da TV e fazemos parte da Revista Torta, um projeto de revista digital com divulgação de conhecimento. Já deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais para acompanhar e apoiar o projeto. E vamos para o assunto de hoje. Da concepção da palavra até suas perspectivas culturais, o trabalho sempre esteve conectado à ideia de sofrimento. Na Roma Antiga, existia a palavra tripalium, que era um instrumento de tortura aplicado naqueles que não pagavam os impostos em dia. Mais tarde, essa ideia foi traduzida no francês para travailler, que significa literalmente sentir dor. Para além da semântica, o trabalho também adquire uma conotação de sofrimento na religião. Adão e Eva, após desrespeitarem as ordens de um Deus Todo-Poderoso, perderam o privilégio do paraíso e foram condenados ao trabalho. Nós, enquanto descendentes dos pecadores originais, precisamos nos redimir desse pecado trabalhando. Mas qual é o nosso pecado? Seja lá qual for a concepção ou origem, o trabalho serve de perspectiva para entender a nossa história. Mas, se hoje em dia a gente acredita que o trabalho nos torna humanos, e não necessariamente é um castigo, como que a gente chegou até aqui? Lá, quando Martinho Lutero, por volta de 1517, ficou indignado com o cristianismo e elaborou suas teses, ele deu início ao protestantismo. Com o apoio do rei da Inglaterra Henrique VIII, que também tinha seus próprios interesses, o protestantismo se tornou a religião oficial da coroa inglesa, se difundindo também por suas colônias. Em A Ética Protestante do Trabalho, Max Weber explica como que o trabalho foi ressignificado como uma atividade que beneficia toda a humanidade. Então, se antes o trabalho ele era um castigo, com o protestantismo ele passa a ser uma virtude, um caminho para o céu. Porque, afinal, Deus ajuda quem cedo madruga. Andando um pouquinho mais para frente, nessa mesma Inglaterra, começa a acontecer a Revolução Industrial. A religião sai de cena para dar palco para um pensamento mais racional e científico. Sim, a gente vai falar dele. Karl Marx, acreditado por seus estudos econômicos filosóficos, percebeu que nessa reorganização das formas de produção, das manufaturas para as fábricas, modificou a nossa relação com o trabalho. Ele acreditava sim que essa é uma atividade importante para a construção social e humana. É do e pelo trabalho que o homem se faz homem. É pelo trabalho que ele transforma a sociedade e faz história. É assim que ele consegue explicar o passado, o presente e o futuro. Mas Marx encontra uma contradição nesse processo do trabalho. Para ele, o trabalhador se encontra distante do fruto do próprio trabalho, o que ele chama de alienação. Por exemplo, na padaria aqui perto de casa, quanto mais pão o padeiro produz, mais ele tem para vender e mais dinheiro ele vai ganhar. Mas quem produz o pão é quem fica com o lucro? Para Marx, a resposta é não. Quem fica com o lucro é o dono da padaria. É ele quem detém o forno e o estabelecimento, o que faz dele o dono dos meios de produção. É para o patrão que vai o lucro de 5 ou de 50 pães produzidos. Mas e o padeiro? Para ele, assar 5 ou 50 pães significa ter o seu salário no final do mês, que lhe dará acesso à alimentação, moradia, saúde, educação e, por que não, talvez até satisfazer os seus desejos de consumo. E isso é extremamente importante para Marx, porque para se constituir como humano, é preciso se constituir como trabalhador. Explico, e aí eu vou contar com uma ajudinha do Marx e seus escritos econômico-filosóficos. Quanto menos você comer, beber, comprar livros, ir a bailes e ao teatro,
Quanto menos você amar, pensar e sentir, mais você será capaz de economizar. E assim, maior será o seu tesouro, algo que ninguém poderá corromper. Só que, quanto menos você é, menos você expressa a sua vida. E quanto mais você tem, maior é a sua vida alienada e maior a salvação do seu ser alienado. O que Marx quer dizer aqui é que, para o trabalhador, a alienação das suas capacidades cognitivas e produtivas resulta em acesso material, que permite que a gente possa acessar aquelas coisas que nos dão prazer e que, em última instância, nos atribuem a nossa humanidade. Mas e aqueles que não têm emprego e, logo, não têm acesso aos bens de consumo? No Brasil, quase 15 milhões de pessoas estão desempregadas. Isso significa que 7,5% da população não tem acesso pleno à saúde, educação, alimentação e quem dirá prazer, cultura, lazer. Mas, se essa é uma realidade que não te preocupa e não te afeta, alto lá! No futuro você também não vai ter emprego. A tecnologia vai modificar todos os trabalhos até 2050. E se você pensa que um robô não é capaz de fazer o seu trabalho, você está muito enganado. Das atendentes virtuais até o autoatendimento nos mercados, a automatização já é uma realidade. O desenvolvimento da inteligência artificial coloca a humanidade num novo processo industrial que podemos chamar de Revolução 4.0. A automatização gera mais lucro à medida que aumenta a produtividade enquanto usa menos mão de obra. O resultado disso são índices maiores de desemprego, especialmente para funções que exigem menos qualificação, como o padeiro aqui perto de casa. Yuval Harari, em seu livro 21 lições para o século XXI, dedica um capítulo inteiro para pensar como que será o futuro do trabalho. O autor elabora que essa automatização de funções pode gerar novos empregos, mas empregos que exigem um alto nível de qualificação. Assim, aqueles que não tiverem condições de acessar a educação formarão um contingente de inúteis. Mas a catástrofe pode ser ainda maior se a gente pensar que vamos ter escassez de mão de obra qualificada e altos índices de desemprego. Ora, se a gente for descartado antes de conseguir se especializar, quem é que vai trabalhar para sustentar essa cadeia produtiva tão essencial dos sistemas capitalistas? Harari prevê que a substituição de funções vai acontecer cada vez mais e mais rápido, porque a inteligência artificial e o aprendizado de máquina são capazes de nos superar em todos os campos. E isso vai exigir muito tempo e energia de um ser humano que precisa constantemente se adaptar a novas realidades. Ainda que a solução não seja transparente e o apocalipse esteja iminente, Harari propõe uma solução. Ele quer responder o seguinte: como evitar a perda de empregos? Como criar novos empregos? E como não deixar que o desemprego vença a criação de novos empregos? O Harari reflete que precisa haver uma revolução em todos os nossos sistemas políticos e econômicos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas que é uma solução essencialmente política e que depende dos nossos governos. Finalmente, então, ele sugere que exista uma renda básica universal, fruto da taxação dos bilionários, que seja capaz de remediar o desemprego e a exclusão econômica, enquanto sustenta aqueles que estão se especializando para buscar uma função na sociedade. Por fim, o autor questiona o que seria básico para todo ser humano. Ele chega à conclusão que isso depende de variáveis culturais, mas que, para atingir seus objetivos de fato, o auxílio básico universal terá de ser suplementado por ocupações dotadas de sentido, dos esportes à religião. Ou seja, o básico não é só aquilo necessário para a sobrevivência, mas aquilo que garante também uma existência plena e digna. Aquelas mesmas coisas que nos permitem desfrutar da nossa humanidade e que hoje a gente precisa trabalhar para obter. Essa discussão daria um vídeo novo, mas quero ver aqui nos comentários o que você acha. O vídeo de hoje fica por aqui. E que tal apoiar nosso trabalho para que ele não acabe? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até mais!